Olá pessoal, boa noite. Vocês estão bem? Tudo bem? Então vamos aguardar a professora Paola Mazzilli para uma live inédita, de uma carreira inédita. Ciências Sociais e do Consumo. Fala, Nelson, meu querido. Bem, a professora Paola já entrou. Juliana da ESPM também está presente aqui. Prazer. Fala, companheiro. Boa noite. Você tá bom? Olá, gente. Boa noite. Oi, professora. Tudo bem? Olá, tudo bom? Como é que você tá? Quanto tempo, hein, Enzo? Ah, bastante tempo. Pois é. Você nesse momento, está na ESPM? Não, neste momento eu estou na minha casa. E a Ah, tá. SPM está na minha casa também. E eu estou na SPM, Ah, aparentemente. mas você vai dar aula ainda hoje à noite? Hoje à noite não. Hoje eu vou descansar um pouquinho, mas amanhã retomo. Nessa Mas loucura, né? Que todos estamos. merecido, né? Ah, merecido. Nossa, terça-feira, ainda mais depois do feriado, né, gente? Aí sim dá para Nossa dá para Senhora. descansar um pouco. Ah, Juliana, Ju, você está presente na live? Você está me ouvindo, Juliana? Fala um alô para mim. O que será que aconteceu? Gente, deixa eu abaixar aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, nós estamos aqui na nossa live com a professora Paola Mazzilli. Ela é professora da ESPM e nós vamos falar de hoje sobre o assunto Ciências Sociais e do Consumo. Eu queria agradecer também a presença da Juliana, a Juliana responsável pelo marketing da ESPM. Posso falar assim, Juliana? E também agradecer aqui representando também o Singular, o professor Paulo Roberto de Francisco, o nosso diretor do Singular, o diretor do Ângulo. Então, vai ser representando as duas instituições aqui, bem representadas. Antes de falar exatamente da carreira de Ciências Sociais, eu queria só fazer um comentário da ESPM. A Juliana, que está nos acompanhando aí, gente, ela vai responder pelo chat. A SPM, Juliana, é uma faculdade que tem quantos anos? Só por curiosidade. Vamos ver o que ela responde. A Paola tá louca para responder, né, Paola? Eu estou observando aqui as interações, estou tentando já me Não, situar em relação mas não se aos preocupa. participantes. Vamos lá. Mas, ô Paola, mas a SPM, ela tem quantos anos? É uma das mais antigas de São Paulo, né? Sim, na realidade a gente começou ali com, não era nem o curso ainda, né, de publicidade, Olha, 70 mas anos. se, eu já estava como professora quando a gente comemorou 60 anos. Foi um momento fantástico, assim, muita Aham. festa, muita comemoração. E na realidade ela começou já com esse DNA, né, de criação, de publicidade. E aos poucos ela foi expandindo. Outros cursos também foram sendo, enfim, foram sendo desenhados, né, mas sempre mantendo esse DNA original do marketing, da criação. E, enfim, espero poder hoje contar um pouquinho da nossa história para vocês. Acho que a ideia é sempre, enfim, poder ajudar, né, os estudantes que estão nesse momento de escolha, um momento que é muito difícil, e algumas vezes são pistas, né, que de alguma maneira sinalizam os possíveis caminhos aí. Então, vou tentar cumprir aqui com a minha missão, tá bom, gente? É que 1 horinha é pouco tempo. Não, mas vamos fazer o possível. A SPM, evidentemente, é uma escola particular, uma faculdade particular. Ô, Juliana,
Eu ia perguntar para você o seguinte, eu sei que vocês têm um esquema de bolsa de estudos aí, não sei se vocês têm FIES, alguma coisa do tipo. Se algum aluno quiser saber, você tem algum link onde que ele pode entrar em contato? Você poderia pôr aí na tela para a gente, no chat? Que suspense! Pois é. Não, então, Ju, não, pode ser vamos que a ver Ju, se eu ela não sei se a Ju pode. também está com uma conexão muito instável. Eu percebi que de vez em Ah, quando, ali, apareceu, de vez em quando dá uma sumidinha. Mas, ó, pessoal, de toda forma, a gente vai trabalhando em dupla aqui, tá bom? Eu e a Ju. É bom que a gente já tá está bom. há bastante tempo aí nessa jornada, então, de carreiras, profissões. Então, a Ju ela vai passando os links para vocês, né, que tiverem interesse, mas não se esqueçam de que essas informações, elas também podem ser encontradas no site, né? Aliás, tem várias informações que eu acho que valeriam a pena depois, enfim, serem consultadas, né, em relação a bolsas, aos programas que a SPM tem de internacionalização, enfim, são coisas que, inclusive, eu conheço, mas não sei detalhes, né? Então, eu acho que se vocês tiverem curiosidade, vale a pena um pouco aí dar uma pesquisada, tá bom, gente? A Ju acabou de mandar o link das bolsas. Da bolsas, Então, depois, exatamente. isso. E depois tem a questão da internacionalização, que ela pode pôr o link depois, mas a gente pode procurar aqui no site. Mas Perfeito. qualquer coisa, se vocês quiserem fazer alguma pergunta direta sobre a SPM, talvez, se a Juliana quiser responder para a gente, ou ir acrescentando algum comentário, viu, Ju? Fica à vontade. Mas, gente, vamos falar um pouco sobre... Eu vou ler o currículo resumido da professora Paola. Então, a Paola é doutora em psicologia pela PUC, doutora em comunicação e semiótica pela PUC, mestre em comunicação e consumo pela SPM, graduada em pedagogia pela USP e graduada em comunicação social pela SPM. E ouvi falar, professora, que você também é jogadora de handball, é isso? Ah, mas isso eu não contei, não. Isso daí você Eu sei, descobriu mas sozinho. sozinho, descubra, um monte de coisa tua. Que medo! É verdade, puxa vida. De fato, É. você pegou num ponto aí crucial. Eu joguei handball, gente, mais de 10 anos da minha vida. Comecei na escola, né, e fui até o finalzinho da faculdade. Mas não sei se eu era E muito boa, não, Enzo. Não sobrava muito tempo para tá poder certo. praticar o esporte. Então você vê que tem todo esse currículo e ainda é uma esportista. Mas eu vou começar aqui. Eu eu quero ler aqui um comentário. Quer ver? Deixa eu até pôr aqui, ó. Eu perguntei para a minha sobrinha que estuda aí na SPM, a Renatinha, e eu perguntei para ela, Renatinha, você conhece a professora Paola da SPM? Ela só respondeu assim: oi, conheço, aliás, amo. Oh, Então você vê que parece além de post tudo, uma professora. patrocinado, né? Não é. O pior que não é. Não. E ela falou que Ai, ama suas aulas. que bom, fico Bom, mas feliz em ouvir isso. então vamos lá. Então, nós estamos aqui, a proposta dessas nossas lives do Singular, do Ângulo, não sei se você sabe, Paola, mas nós somos a maior escola de ensino médio e cursinho do ABC. Nós temos muitos alunos que estão estudando aí com vocês. E nós temos uma preocupação muito grande em orientar os nossos alunos quanto à carreira. Então, nós estamos fazendo uma série de lives. A tua, se não me engano, é a live número 57. Olha aqui, ó. Já tem aluna minha também aí, ó. Agora, me conta uma coisa. Esse curso Ciências Sociais e do Consumo, para nós é uma novidade. Esse curso tem quantas turmas formadas já? O curso tem 3 turmas formadas, né? A gente estava até Três comentando um turmas. pouquinho antes, ele é um curso relativamente jovem na SPM, até por isso nem todo mundo conhece. Muitos estudantes pensam que é o curso, por exemplo, de publicidade, né? Quando vem a gente falando sobre consumo, e na realidade é um outro curso, é uma outra graduação. E também eu queria fazer uma comparação e traçar um paralelo entre cursos de ciências sociais tradicional que tem na USP. Aliás, o meu pai, assim,
O meu pai é cientista social, ele se formou na USP aí, acho que é anos 50, 60, por aí. Então, para você ver, meu pai está com 87 anos. Então, meu pai sempre falou sobre essa carreira comigo, né? Então, então traz para a gente um paralelo entre o que faz um cientista social de uma escola tradicional como a USP e o curso da SPM, Cientista Social e do Consumo. Tá, bom, eu acho que a primeira diferença, na realidade, está nesse finalzinho aí da frase, né? O do consumo. O do consumo. Porque, porque na realidade é o seguinte, o nosso curso na SPM, ele é um curso de ciências sociais, né? A gente diz que não é um curso clássico, porque de fato ele traz uma bagagem, principalmente na área da psicologia, da neurociências, do estudo do comportamento do consumidor, empreendedorismo, marketing, enfim, tem uma combinação de disciplinas aí, né, do ponto de vista de currículo, que é um pouco diferente, é um pouco inusitado quando a gente pensa no curso de ciências sociais clássicas, porque, em geral, quem são os estudantes e os profissionais de um curso de ciências sociais clássicas? É um estudante que quer ser antropólogo, que quer ser sociólogo, que é um cientista social, cientista político, é alguém que se interessa muito pelo campo das ciências humanas, enfim, filosofia, né? Todas essas frentes aí das ciências humanas, mas que tem um perfil, em geral, bastante acadêmico, né? Não tem o desejo de necessariamente trabalhar numa empresa, em organizações, institutos de pesquisa. E isso, no caso do nosso curso, é um pouco diferente, porque é um curso de ciências sociais que nasce dentro de uma escola de negócios, né? Então, ao mesmo tempo que é uma combinação um pouco diferente, porque traz todo esse olhar reflexivo, né, muito problematizador em relação à sociedade, às suas dinâmicas, ao mesmo tempo também traz esse olhar que é do mundo dos negócios. E a gente até brinca na SPM, né? A gente diz que esse é o curso de ciências humanas, né, da SPM. Não que os demais cursos não tenham, né, disciplinas também de ciências humanas. Mas se algum dia vocês tiverem interesse e a curiosidade de olhar a grade, vocês vão perceber que realmente ele é um curso que dialoga o tempo inteiro com esse campo das ciências humanas, né? Ele dedica grande parte do seu currículo aos estudos de comportamento. Então, essa é a nossa marca registrada, eu diria, assim, na SPM. Mas o que faz? Quando a gente fala um profissional, um cientista social da escola clássica, a gente já entende, né? Nós temos até vários professores cientistas sociais. Mas onde que atua o cientista social e do consumo? Qual o campo de atuação dele? Onde que ele pode trabalhar? Bom, de maneira assim mais objetiva, né? Porque na realidade esse campo, gente, ele é muito mais amplo do que parece, né? Os alunos eles vão descobrindo isso também na medida em que vão cursando, né? Vão fazendo estágios e eles próprios também vão nos contando, enfim, novas áreas que eles vão desbravando dentro das empresas. Mas a primeira área que eu acho importante vir à cabeça quando vocês pensam num curso como Ciências Sociais do Consumo é pesquisa. Pesquisa de comportamento, pesquisa de mercado. Isso envolve tendências, consumer insights, departamentos especificamente de pesquisa, né, de marketing também. Eu não sei se vocês têm um pouco eu não sei muito bem quem é o público aqui, Enzo, se eles já têm um pouco essa noção, mas as empresas hoje, todas, né, de pequeno, médio, grande porte, elas precisam ter uma inteligência do seu negócio. Então, elas precisam não só conhecer o consumidor para saber como se comunicar com eles, mas também eles precisam conhecer os consumidores para poder desenvolver novos produtos, novos serviços, enfim. Muitas vezes, até na fase de prototipação, você precisa de um cientista social ali sabendo conduzir pesquisa, sabendo conduzir análises junto ao público. E fora isso, a gente também tem mais algumas áreas, né, que são áreas importantes de atuação e relativamente novas. Por exemplo, as empresas hoje elas estão adotando em muitos departamentos, em muitas esferas, né, do seu negócio, o que a gente chama de gestão para a diversidade.
né? São questões que estão muito Perfeito. latentes hoje. E o cientista social e do consumo, ele é um profissional que tem essa visão de organização, né? Do meio, inclusive, empresarial, né? E, ao mesmo tempo, ele tem esse background que permite que ele trabalhe com gestão de pessoas, com gestão humana, enfim, aí organizações não governamentais, daí a gente segue, tá? Mas eu acho que tanto tendências como Consumer Insights tende a ser, assim, as duas referências maiores que a gente passa para os estudantes, justamente porque são áreas que hoje estão crescendo demais. Esse termo, você usou um termo técnico, Consumer Insight. O que vem a ser isso? Você já usou 2 vezes esse termo e parece que é uma coisa bastante relevante. Então, explica para o nosso aluno. Olha, Para o nosso pessoal, aluno o que é isso para a gente entender melhor. Então vamos lá. O que são esses insights, né, relacionados ao consumo? No dia a dia, eu não sei se vocês... Eu posso fazer um exercício aqui, Enzo? Porque Deve. Então tá a bom. live é sua, professora. Então tá bom. Bom, pessoal, vamos fazer então o seguinte exercício. Da hora que vocês acordaram hoje, eu vou fazer o recorte de um dia, tá bom? A gente não precisa ir muito, muito longe. Da hora que vocês acordaram na casa de vocês, nessa situação que a gente está vivendo hoje, que convenhamos, não é nenhuma situação que dá para sair, fazer grandes projetos, né, fora de casa, na rua, mas parem para pensar na quantidade de produtos, de marcas com as quais vocês não interagiram. Então, acordou, foi lá, escovar os dentes, aí tomar um banho, né? Porque, né, gente, afinal de contas, né, tem que... É bom, né? Vida que segue, né? Vida que segue. Então, só aí no banheiro, você já teve uma pequena demonstração, assim, né, de como é esse mundo das marcas. Então, conversando com você o tempo inteiro, elas fazem parte das suas práticas de higiene, de beleza, de bem-estar, né? Enfim, e a gente também nem percebe. E não é só creme dental, não é só shampoo, mas é o Spotify tocando a música com o mood para acordar, enfim, é todo um mundo do consumo ali conversando com você. Aí, beleza, foi para a cozinha, abriu a geladeira, preparou o café, de novo, a mesma coisa, né? O espetáculo aí das marcas. A geladeira, né, é um caso à parte. Você abre, né, ela grita assim, né? Aparece 1 zilhão de produtos ali falando, eu, né? Nossa, e assim pior que eu segue. tô pensando nisso. Pois é, eu também, eu penso todo dia, porque esse é o mal de professor, né? A gente não para de matutar. Então, assim, todas as nossas experiências, todas, a gente perceba ou não, tá bom? Aí é outra história. Todas as nossas experiências cotidianas são marcadas pelas práticas de consumo. No entanto, a gente vai, entre aspas, naturalizando isso. Como assim naturalizando? A gente vai achando que tudo isso faz parte do dia a dia, não para pensar, muitas vezes, na maneira como a gente está usando esses objetos, da maneira como aquela embalagem foi desenvolvida, se aquela embalagem ela é fácil ou não de manusear para uma criança, né, para um adulto, se é fácil de armazenar no armário, será que é fácil também de transportar essa embalagem? Então, tem uma série de coisinhas aí pipocando que a gente não se dá conta de fato como consumidor. Mas se você está do outro lado, do lado da empresa, do lado de quem está, né, oferecendo esses produtos, esses serviços, você precisa o tempo inteiro estar observando as práticas de consumo para, a partir da prática, isso é importante do Consumer Insights, é olhando o consumidor, é olhando o consumo que a gente vai inferindo certas coisas. E a gente vai percebendo que tem produtos que não estão mais fazendo tanto sentido, que tem produtos que não estão mais tendo muita aderência na vida desse consumidor. Algumas vezes, porque eu tenho na geladeira uma certa forma de armazenar os produtos, o desenho da geladeira é que faz com que a gente prefira comprar certos produtos e não outros, né? Uma embalagem com mais ovos ou menos ovos, porque encaixa ou não encaixa na geladeira. Então são coisas assim... Gente, eu nunca pensei nisso. Pois é, são coisas assim que um especialista vai ter que prestar atenção. Porque isso vai fazer diferença. Aliás, isso pode fazer toda a diferença do consumidor, né? Tem muitas coisas interessantes quando a gente pensa nesse dia a dia. E a análise de Consumer Insights, ela vai permitir que a gente tenha ideias de mercado a partir dessa observação e dessa pesquisa, no fundo, né, com o consumidor.
Não sei se eu respondi. Não, Mas... perfeito. Eu só quero também entender uma coisa. Quando você disse Consumer Insight, você deu uma série de exemplos. Isso serve para serviços também? Serve. Ou Para a para... gente, serviços, produtos, enfim, é claro que são modalidades muito diferentes, né? Mas esses insights, a gente está falando de práticas de consumo, no sentido mais amplo possível da palavra, tá? Entretenimento é consumo, diversão é consumo, não é só alimento, carro, roupa, né? Enfim, tudo faz parte desse mundo Tudo do faz parte. consumo. Sim. Você já tem 3 turmas formadas pela SPM, e qual que foi a receptividade do mercado para essas turmas formadas? Como que foi, hein? Vocês têm alguma pesquisa? Se eles estão A gente bem... tem sim, a Ju até depois, se vocês quiserem, gente, a Ju, coitado, tudo só para a Ju, né? Pra Ju. Ó, a Ju depois pode passar para vocês algumas informações sobre as pesquisas que a gente faz de empregabilidade com os alunos, que realmente é um ponto para nós importante, Legal. porque a gente quer saber, claro, onde esses alunos estão, e a faculdade, a SPM, ela tem essa veia pulsando muito forte, né, de mercado. Sempre a gente teve uma relação muito próxima com o mercado. Então, a gente faz essas pesquisas. O que eu posso dizer sobre CISO, que eu sei que vai parecer suspeito, mas, gente, é verdade, tá? É sério. O mercado, ele fica muito interessado e muito curioso em relação a esse profissional. Porque, como eu disse no início, realmente é uma combinação de elementos muito particular, né? Um curso que é um curso tradicionalmente mais academicista, né? Misturado agora com essa realidade de uma escola de negócios. Disciplinas, como eu disse, de neurociências, comportamento do consumidor, estudos de tendências consumeristas, tudo isso junto. Então, qual que é o resultado, né, para o mercado e para a gente, para os professores? São alunos que têm um olhar muito forte analítico, assim, eles são muito... Tem essa sensibilidade humana, mas eles têm um olhar analítico muito apurado. Então, as empresas, elas muitas vezes, nesses cargos que eu falei para vocês, né, quando elas querem contratar um profissional de tendências, um profissional para trabalhar diretamente com o consumidor, desenvolvimento de produtos, né, eles ficam logo interessados por esses alunos, porque eles sabem que são alunos que têm um background, que têm uma formação muito sólida nas ciências do comportamento, né? Então, acaba sendo, de algum modo, acaba sendo um diferencial, né? Para esses estudantes. Mas Uma assim, gente, pergunta não que... basta o curso, né? Né? Vocês precisam fazer a não, parte mas de vocês isso... também, né? Sempre. Mas isso a gente fala em todas as lives mesmo, porque independentemente Perfeito. da carreira, o aluno ele tem que se mexer, né? Nós tivemos Exato. uma live com o presidente da Solvay, com o Renato Boaventura, e ele falou que uma coisa que o estudante universitário tem que ter é o famoso TBC, que é tira a bunda da carteira e vai atrás, né? Porque não adianta, Ai, que bom que você não falou. adianta. Sim, iniciativa, né? Tem que ter Não, tem que ter. iniciativa, porque, gente, senão a A, coisa não anda. a Cibele Uchoa fez aqui um comentário. Indiscutivelmente, os problemas urbanos, as questões ambientais, os processos políticos, entre outros temas do mundo contemporâneo, exigem cada vez mais a presença do cientista social. Já não é possível ler dados estatísticos sem a ciência social. Não, é verdade. E por falar em estatística, muitos alunos fazem a seguinte pergunta. E é engraçado isso, que muitos querem ir para a área de humanas porque odeiam matemática. Eu acredito que vocês devam ter alguma matéria de matemática, algo como assim, estatística, talvez? Sim. Gente, sim, tá? Tem, né? Respondendo. Nós Tem, temos. vamos... E é necessário, é importante. É que eu acho que o que vocês precisam calibrar, né? Sendo super realista mesmo, tá? Mas calibrar bem a escolha profissional é que vocês estão diante de uma escolha que é da perspectiva, né? Então, claro que quando a gente trabalha com esses dados, e a gente trabalha com dados, com informações, pesquisa quantitativa, não é só pesquisa quali, não é só ir a campo, fazer pesquisa etnográfica, acordar, dormir, jantar, almoçar com as pessoas, né?
a gente também precisa, muitas vezes, trabalhar com volume de dados. Só que a perspectiva, claro, né, é de um analista, de um cientista social. Então, sempre que a gente olha para essas informações, não são números duros, sabe? Assim, tudo isso faz parte, né, de uma tentativa de compreensão de um fenômeno, de um comportamento. Né? Mas pensa só, né, Enzo, se a gente está traçando uma tendência de mercado, sei lá, pós-pandemia, a gente quer pensar como que depois da pandemia vai mudar a maneira como as pessoas se deslocam pela cidade, porque vai mudar muita coisa. Né? Veja, se eu quero ter uma pesquisa representativa, se eu estou falando de... vou ser um pouco mais específica aqui, tá bom? Se eu estou falando de uma macro tendência e não de uma micro tendência, não tem como. Eu preciso mostrar uma relevância numérica aí. Né? Claro que não é só o número que vai dizer se é uma macro tendência ou uma micro tendência, mas assim, gente, tem coisas que acontecem, tem comportamentos que eles dizem respeito a nichos de mercado, grupos que são muito pequenos, e nem por isso eles não são importantes, né? Vamos pensar, por exemplo, de comportamento de fã, nesse tipo de dinâmica. É super importante você entender a mecânica daquele grupo. Mas dependendo do que você está estudando, do seu objeto de estudo, de observação, nossa, a gente está falando de coisas que abrangem o mundo inteiro, né? Então, sim, a gente também lida com estatística, a gente também lida com análise de dados, ainda mais agora, né, nessa era de dados, nessa maçaroca de dados que a gente tem. Tanto se fala em Big Data, inteligência artificial, quer dizer, a gente precisa ter afinidade com essas áreas, tá? Mas fiquem tranquilos, porque uma coisa é você ser, por exemplo, um programador, né? Se vocês curtem muito programação, sistemas de informação, eu vou dizer, então faz um curso de tech na SPM, não é o curso de ciências sociais, né? Então tem que saber um pouco o enfoque, o que interessa mais vocês. Porque não tem mais jeito hoje de diferenciar exatas humanas. Vários engenheiros que vieram fazer live com a gente, eles falaram assim, olha, não tem jeito, gente. Hoje nós estamos... falando dos comportamentos, das habilidades sociais, né? Das habilidades sociais. E por exemplo, tem engenheiro que fala, olha, não tem coisa mais importante do que entender um pouco de psicologia, de entender de diversidade, entender as ciências sociais. Não adianta. Então, a recíproca é verdadeira. Não adianta você querer fazer um curso de humanidades sem ter, pelo menos estatística, né, gente? Porque é uma coisa que vai usar bastante, né? Perfeito. Como é que você fala de pesquisa sem falar de estatística, não tem né? como. Não Fica tem meio como. esquisito. A Cibele Uchoa faz um outro comentário. Isso, não são mais números duros. As vertentes econômicas são gigantes e a diversidade cultural vira tendência. A ciência social é hoje o diferencial do mercado. Parabéns. E o Nelson Alves também fala aqui. Parabéns. Aliás, Nelson, não saia da live, que daqui a pouco nós vamos falar de tendência da tua área, Nelson. Opa, nem sei qual é, mas até então vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu só também, eu tenho uma preocupação muito grande. Posso te fazer uma pergunta, Enzo? Fica à vontade, eu estou muito claro. curiosa. Qual é a sua área de formação? Matemática. Matemática. Eu fiz matemática. Você estava falando das ciências sociais que dialoga com exatas, mas e vice-versa. Você vê, né? No fundo, o que é um professor de matemática? Também é um comunicador. Hoje em dia a gente se reinventa o tempo inteiro. É isso, gente. Vou dar um recadinho, rapidinho, tá? Claro, claro, fica à vontade. Pessoal, é o seguinte. Todo mundo fica falando do bendito currículo flexível, não é? Então, assim, agora é a moda, né? Mas que bom que é a moda, sabe por quê? Porque quando eu escolhi minha profissão, não tinha isso. Eu entrava, não sei se foi assim com vocês, eu entrava na faculdade e já estava tudo ali desenhadinho, bonitinho. Não era a faculdade que eu escolhi, era assim, era muito mais amarrado. Hoje em dia, eu tenho alunos que entram no curso de Ciências Sociais, e poderia ser outro curso também, tá? Não é só o curso de CISO lá na SPM que tem essa flexibilidade. E aí, o que acontece? Esse aluno, ele quer saber mais sobre eventos. Então, ele pega disciplinas, ele escolhe eletivas de eventos. Ou quer saber mais de moda. Então, ele faz eletiva de moda. Né? Então, que bom
que a gente está também saindo, né, dessas camisas de força, porque isso não combina com o profissional do futuro, né? Não tenha dúvida. Tem que conversar, as áreas não podem ficar cada uma ali no seu quadrado, isso não dá certo mais. E sabe, Paula, uma coisa que a gente percebeu todas essas lives, que às vezes a gente conversa com um profissional de marketing, mas vai ver qual curso ele fez, jornalismo. Então parece que a faculdade é uma plataforma, e depois tem muitos caminhos que ele vai seguir aí, Sim. etc, né? Um dos responsáveis de marketing da Solvay, por exemplo, fez faculdade de moda. Aí eu falei, opa, nossa, você vê como não é dá mais. Não tem mais. É, a gente tem que... Ué? Voltou Não, agora. travou que recebeu. Voltou a Para mim também ligação tá ótimo. Repita o seu último comentário, por favor. Eu? Eu não ouvi, sim. eu não ouvi que você Não, falou. quando você falava, né, dos cursos, que ele vinha de moda, enfim, eu penso o seguinte, gente, vocês precisam se perguntar, eu sei que é fácil falar, né, porque eu já passei por isso, o Enzo também, mas assim, se hoje eu tivesse na situação que vocês estão, né, de escolha profissional, eu acho que eu me perguntaria não só onde eu acho que eu quero chegar, porque pode mudar também, né? E muda, que bom. Mas eu também me perguntaria como, né? Assim, que tipo de bagagem que eu quero ter. Eu acho que os cursos, eles têm muito a ver com isso. Então, por exemplo, um processo seletivo da área de marketing, né? Numa empresa, numa grande multinacional, sei lá, na Nestlé, tá? Veja, é possível que eu tenha um estudante que fez administração e que está nesse processo. Eu posso ter um estudante que fez publicidade e está nesse processo. Eu posso ter um estudante que fez ciências sociais e do consumo e está nesse processo, né? No entanto, e talvez todos eles estejam de fato aptos para trabalharem ali naquele departamento, mas é diferente a bagagem que eles trazem, né? Então, eu acho que o importante é vocês realmente se esforçarem, aí tem que se mexer, né? Como o Enzo falou, não lembro a sigla que ele usou. TBC, né, Rogerinho? Isso, entendeu? Assim, vocês precisam, minha gente, dar uma olhada, conhecer a grade, conhecer os cursos. Isso vale para esse, mas vale para qualquer instituição. Vocês têm que ir atrás, porque assim, essa é a sua bagagem. É com isso que você vai chegar ali no primeiro dia, né? Para trabalhar naquela empresa, ou naquela consultoria, ou naquela escola, seja lá onde for. Então, vocês precisam começar a olhar para a formação de vocês de outra forma também. Não é só um papel, não é só um currículo, né? Eu até vou fazer um convite aqui, não sei se a Ju tem algum link para mandar para vocês, mas eu vou sugerir fortemente que vocês tentem conhecer, apesar da gente estar meio longe, esse esquema todo, né, que parece mais frio, mais gelado aí das telas. Puxa, tentem conhecer, aproveitem que com um clique vocês estão dentro de uma sala de aula. Sabe assim? Vai bater na porta e perguntar se pode assistir aula, se tem evento, porque isso ajuda a dar um termômetro. Vocês vão sentir um pouco a temperatura do curso, vocês vão ver se vocês se identificam. Porque para as instituições, gente, sendo assim, né, bem direta e reta, assim, o que é o ideal? É o bom casamento, né? Claro, é o aluno que ele está no curso e que ele está ali, meu, tem o perfil do curso, né? E vice-versa, é a faculdade que o aluno se identifica também. Então, não tem outra forma de vocês chegarem a essa conclusão, né, do que faz sentido, o que dá match aí com vocês, se vocês não chegarem mais perto, tem que sentir mais o cheiro, sabe? Tem que chegar junto. E vou além, viu? Não só você tem toda a razão, mas é quando eu acho que um aluno entra numa faculdade, não importa qual, é claro, ele tem que curtir as festas, porque a SPM eu já estou sabendo que tem muita festa, já. O pessoal já fala, mas não é só isso, faculdade não é só festa, gente. É no primeiro dia de aula, sentar na cadeira, e você tem que curtir a faculdade, você tem que aproveitar ao máximo a faculdade. Sim. Mas muito bem, deixa eu fazer um comentário aqui. Obrigado pelo seu comentário, Cibele. Parabéns, ele está arrasando nas lives no Instagram. Obrigado, Cibele. Aqui, você falou de uma matéria eletiva na área de moda. É isso? A SPM tem?
Algum viés de Tem, moda? inclusive sou eu que dou essa disciplina. Por isso que eu Ah, mencionei. é Na legal? verdade, tem um cardápio de disciplinas, né? Mas aí, gente, esse é o mal de convidada, né? Eu já pensei logo nas Ah, disciplinas que eu dou. não, que é justamente É, O Nelson que está aí. Nelson, agora está sendo convocado o Nelson, que está assistindo a nossa live. Ele é o diretor comercial daquela marca Carmin, lá do Rio de Janeiro. Ele está falando com a gente do Rio de Janeiro. Então você vê, né, que é até a tendência do consumo de moda, né? Tá, gente, tudo misturado. E sim. na opinião de vocês, e na opinião de você, na sua opinião, e o que você acha que vai mudar após essa pandemia? Mas vamos escolher um. Você falou no transporte, mas eu vou pegar, eu não sei se vocês estão fazendo alguns estudos assim, mas, por exemplo, na área de no consumo em geral, nós vamos estar consumindo mais serviço tipo restaurante, nós vamos estar consumindo, indo mais a shows. Vocês têm algum estudo? A Que gente vocês estão entendendo? faz. Você É, pode contar para a gente? eu posso sim. A gente tem, vou até compartilhar aqui na live, né, no Insta, uma iniciativa que é uma iniciativa muito bacana dos estudantes do curso, né, que fazem parte do CILEB, que é o nosso laboratório de Consumer Insights, exatamente. Então, eles estão pesquisando alguns efeitos aí da pandemia. Um deles, uma das áreas, né, que eles estão estudando, junto à Interbrand, eu não sei se vocês conhecem, enfim, é uma consultoria muito bacana, né, e assim, parruda, né, muito importante, que trabalha justamente com o estudo de tendências. Eles estão estudando a questão da moradia, da maneira como as pessoas ocupam a casa, né? E isso vale para, enfim, desde produtos de limpeza, como elas pensam a higiene da casa, até como elas pensam a disposição, os cômodos. A gente tinha uma frente muito forte quando a gente olha principalmente para uma classe média alta, né, de jovens que não queriam mais ter uma casa, eles queriam ter espaços que eram espaços, quer dizer, eles queriam alugar, né, casa, eles queriam ter um outro tipo de vínculo com a moradia, porque eles queriam lugares para dormir, para ter uma infraestrutura mínima, bem localizados, mas a ideia era, por exemplo, que a lavanderia, que algumas zonas de convívio, né, social não ficassem dentro de casa, mas nesses espaços de condomínio. Então isso era uma frente muito forte quando a gente pensava no setor imobiliário. Aí veio a pandemia, tô dando um exemplo aqui, gente, assim, bem a grosso modo, tá bom? Mas só para vocês sentirem um pouco. Aí veio a pandemia, o que a gente começou a observar no mercado imobiliário? Que de repente as pessoas elas queriam outra coisa, elas queriam espaço, elas queriam casas, elas queriam sair de alguns bairros, né? Porque são bairros caros. Se é para ficar dentro de casa o tempo inteiro, eu posso ficar num outro lugar. E aí, com isso, outros lugares, é interessante como você vai tendo um deslocamento das massas. Outros bairros, eles começam a ser explorados. E, ironicamente, eles começam também a se desenvolver no momento que está todo mundo em casa. Né? Então, olha que coisa maluca. Então, essa é uma das questões que a gente está começando a estudar com os estudantes desse laboratório. Né? Como que a gente vai Olha, tendo um outro desenho desse mapa de cidade, né? Deixa eu ver o que mais. Eu tenho mais em termos de moda também, né, pessoal? Vamos pensar aqui. fala da Roupa. moda pra gente. Vamos lá, o que você acha? Olha, estamos divagando aqui, né? Mas todo mundo agora está enfrentando, eu acho que um pouco mais do que enfrentava antes, né? Enfim, primeiro, cuidado, né? Com a casa, com a roupa, né? Um cuidado que muitas vezes ele era terceirizado, né? De repente a gente começa a pensar no material das roupas. Será que essas roupas elas não estão amassando demais? Será que não seria interessante, né? Roupas que são mais fáceis do ponto de vista de higienização, né? Porque agora a gente vive um momento em que tudo é sujo, né? Tudo é perigo, né? Então a nossa relação com o corpo está diferente, a nossa relação com o banho está diferente, a nossa relação com a roupa está diferente, né? Então a gente já percebe isso, alguns movimentos.
nesse sentido. E as roupas confortáveis também, essas roupas que elas são híbridos, né? Que não é nem pijama, nem roupa de trabalho, mas elas são roupas que vão ser vendidas dentro de um conceito de bem-estar, equilíbrio e conforto, né? Então vocês podem ver que todas as marcas agora, todas, elas lançaram alguma coleção cápsula, alguma coisa nessa linha, né? De roupas para estar em casa. O que é uma roupa de estar em casa? Né? Então são coisas que a gente vai tendo que repensar. O mercado ele precisa olhar para as pessoas e ver o que hoje se tornou, né, uma necessidade, o que hoje é um desejo. Porque, pessoal, acreditem, não é óbvio, muda. Né? Eu falo isso para os meus alunos o tempo inteiro. A gente não vê, vocês não são especialistas em produto, entendeu? Não é em batom, em telefone, não é isso. Vocês são especialistas em pessoas. Então a gente sempre está olhando para as pessoas e está traduzindo isso dentro de uma lógica de mercado. Essa história de que a gente, né, quem trabalha com marketing, com consumo, vende o que as pessoas não querem. Meu, não é por aí. Isso é uma visão démodé, ultrapassada, assim, lá, sei lá, da década de 30. Porque hoje em dia, um bom profissional de mercado, acima de tudo, é um observador. E alguém que não pode ser muito egocêntrico, tá? Porque, assim, você não vende para você. Você vende para alguém, né? Então, quem é esse alguém que é diferente de você, né? É verdade. Porque quando nós fizemos a live de marketing, o Rafael, ele deu exatamente o mesmo exemplo. Uma curiosidade, apenas uma curiosidade. Você dá aula de uma cadeira eletiva de moda, é isso? Isso. O nome da matéria é moda. Mas eu, é moda e comportamento. Tá, porque você não fez faculdade de moda, né? Pelo que eu li aqui. Ou fez e você não está no teu currículo. Não, né? Mas você sempre... Não. Você eu trabalhei sempre com moda já, de uma maneira mais direta. Hoje em dia eu trabalho, assim, aí é muito mais como consultora, são projetos bem pontuais. Mas eu já cheguei a trabalhar em fábrica mesmo, com desenvolvimento de produto, de coleção feminina. Isso faz já um tempo, para falar a verdade. Mas foi ali que surgiu o meu interesse, né? Por estudar mais também essa questão da moda. Mas eu diria que a minha especialidade, Enzo, hoje... eu realizo muitas pesquisas sobre corpo, relação com o corpo, com estética, com imagem, com questão da identidade. Então, eu vou mais por esse caminho. E aí a moda tem muito a ver com isso, né? Porque é uma forma de expressão importante hoje na nossa sociedade. Do setor de serviço, vocês veem alguma mudança, assim, por exemplo, alguma mudança significativa? Ou já tem alguma ideia de como que vai ser a relação, por exemplo, com restaurante, com escola? Tem alguma ideia? Eu acho que assim, o que aconteceu é que entrou meio a forceps até, né? Dentro da nossa cultura de consumo, de trabalho, enfim, a tecnologia, né? Ela, para o bem e para o mal, ela invadiu esse espaço. E o que eu acho que agora está acontecendo é que todo mundo começou a repensar seus processos, não é nem só o serviço, não é nem só o que você vende, mas é a maneira como você vende, né? O e-commerce, por motivos óbvios, né, gente? Ele disparou. Mas assim, não é só isso, né? Porque para além de como você entrega um produto, tem toda a maneira como você como você se relaciona com o seu consumidor, né? Central de atendimento. Se os médicos estão começando a aprender, gente, os terapeutas estão começando também a aprender a trabalhar de alguma maneira, né, um pouco mais com essa mediação tecnológica, é óbvio que, então, imagina só as marcas, né? Então, o que eu tenho percebido é isso, a tecnologia ela entrando assim, de uma maneira muito violenta, né? Não só para corroborar com você, nós fizemos uma live com o Roberto Vick. O Roberto Vick é um dos diretores da Cognizant, não sei se você conhece. O Roberto Vick... As lives de vocês estão muito importantes, muito obrigada por ter me incluído. Não, nossa senhora! O Roberto Vick, ele foi nosso aluno, tá, do Singular.
E o Roberto Vick, ele fez uma live com a gente e o tema foi sobre as carreiras do futuro. E ele falou exatamente isso. Qualquer coisa que você fizer, vai ter tecnologia e muito acentuada. E o mais curioso é que ele falou na parte de moda. De moda, né? Então ele falou assim, pô, mas um alfaiate, ele pode até ser um profissional do futuro e eu, na minha cabeça, tá extinto, né? Mas ele falou uma coisa curiosa, assim, né? Mas não vai ser um alfaiate como antigamente. Vai ser uma máquina que vai escanear o teu corpo e vai sair tudo sob É medida isso. e algo bem personalizado. Bem personalizado. Eu falei, pô, Aí, Enzo, posso fazer uma provocação que eu acho legal fica para à vocês irem vontade. percebendo como as coisas elas se desdobram de um jeito muito curioso. Sem dúvida, né? Essa questão dos scanners, a própria impressão, né? Hoje em dia da roupa, a gente tem impressoras que são específicas para essa indústria. Então, tá mudando muito. Permite uma personalização de shape, de tamanho que revoluciona assim, a indústria, mas ao mesmo tempo sempre tem o ao mesmo tempo. O que vai acontecendo? Do lado, né, em paralelo a essa fabricação de peças, que é uma fabricação feita por tecnologias, por máquinas, eu acredito que sempre vai ter um espaço, principalmente no mercado de luxo, para o que a gente chama, porque hoje a gente olha como alfaiate, né? Porque o mercado de luxo, gente, ele é muito diferente do mercado de moda. Isso é uma coisa que eu explico para os alunos. São dois mundos cujas lógicas, assim, o modus operandi é diferente. O mercado de luxo, ele faz muita questão do luxo, alto luxo, né? Ele faz muita questão da produção artesanal, da assinatura, porque tem toda uma relação ali de uma produção artística, que eu não estou dizendo que não tenha no mundo da moda, mas ela se desenha de uma forma diferente no mercado de luxo. Então, tem isso também, né? A partir do momento que eu começo a ter um maquinário pesado, produzindo não só roupa, mas produzindo dessa nova forma, né, as roupas, o que também vai ficando mais caro? Eu tenho uma pessoa ali tirando a medida e fazendo na mão, né? Uhum. Bordando na mão. Então, assim, enfim, são fenômenos, né, no mercado que vão acontecendo em paralelo. A gente pensa que também porque a tecnologia ela chega, né, e ela vai tomando ali o território, que algumas formas de trabalho vão se extinguir, mas talvez o que vai acontecer é que elas vão ser ressignificadas, né, pelo próprio mercado. O próprio mercado vai reelaborar, né? Um disco de vinil hoje, de fato, assim, ele gente, Spotify, né? Spotify, disco de vinil. Mas se vocês pararem para pensar um pouquinho, tem um espaço para o disco de vinil, né? Entra dentro de um colecionismo, de uma coisa mais vintage, nostálgica. Todos os relatórios de tendência, todos que vocês forem ler hoje, eles vão falar dessa nostalgia, da tal nostalgia, porque essas gerações são extremamente nostálgicas. Existem explicações para isso. Por que a gente é tão nostálgico assim, né? Então são produtos, são ofertas que elas vão encontrando novas roupagens. Né? Elas vão mudando também um pouquinho de cara para conversar com certos grupos de consumidores. E a gente estuda tudo isso, né? É isso que a gente tem que fazer. Você sabe que, ô Paula, à medida que você vai falando, o que passa na minha cabeça, o que é a conclusão que passa na minha cabeça, é que você vê como é interessante a SPM, né? Porque a impressão que está que vocês estão na linha de frente do que está acontecendo. Impressionante, vocês estão assim, parece que aconteceu alguma coisa, vocês já estão analisando. E eu achei que bom, isso, né? nossa, mas Ainda bem. fantástico, mas fantástico. Não, é porque às vezes a gente vê, conversa assim, com certos profissionais, assim, às vezes não dá essa impressão, mas no caso de você e da SPM, nossa, muito assim também, né? Me fala uma coisa, e o consumo sobre mídias sociais, assim, por exemplo, hoje eu vejo muito, apesar que nós vamos fazer, viu, gente? Eu vou só deixar só para deixar um ganchinho aí, porque nós vamos fazer na quinta-feira uma live com a professora Rose, tá?
E ela vai falar de cinema e audiovisual. Mas, assim, o consumo, como nós ficamos muito em casa, vai haver muito mais consumo, assim, na sua opinião? Vai mudar a mídia ou quando... a maneira que a gente tem televisão, os canais clássicos para outros tipos de canais como YouTube, TikTok, essas modalidades todas, você acha que acabando a pandemia volta o que era ou não tem mais volta? Bom, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar juntos. Eu acho o seguinte, gente, essa questão, né, das dicas, que a gente fala, as novas plataformas, novas mídias, que na verdade, sim, são novas do ponto de, se a gente olha dentro de um percurso histórico, mas também são, né, são novidades que a gente já vem digerindo, né, há algum tempo. E claro, sem dúvida nenhuma, você tem muita razão. No momento da pandemia, aí é outra coisa, quer dizer, exponencial. O negócio toma outra proporção. Acelera. Muito. Mas assim, o que eu vejo, né, em termos de comportamento? Primeiro, a gente está passando muito tempo diante das câmeras. E o que é uma câmera? O que é essa tela que a gente está agora, né? Eu estou olhando para você e eu estou olhando para mim. Não tem como, né? Porque só tem eu e você, tem você e eu. Então, assim, a gente, esse enquadramento que a gente está, o tempo todo, o dia todo, né? Ele vai nos ensinando, nos educando a olhar de uma maneira diferente para a gente, né? Porque a gente vai se habituando a ver muito a nossa imagem, coisa que a gente já estava habituado, né? Se a gente pensar um pouco antes, porque com redes sociais, com Instagram, com Facebook, com toda essa quantidade de recursos, né, e estímulos imagéticos, o que acontece? A gente tem uma ideia de que a nossa vida hoje, ela está sendo contada a partir desses registros. E isso são sintomas da nossa época, né? Quando a gente não posta nada, não comenta nada, não vê nada, dá uma sensação de que a gente não tem provas de que aquilo está acontecendo. A gente vai num show, né? Num show, no estádio, e aí, vamos voltar, gente, vai dar tudo certo. Mas quando a gente ia no estádio, olha que coisa curiosa, né? Naquela hora que era o ápice, do ápice, do ápice, do ápice, a gente pegava um telefone e a gente assistia a música favorita com o telefone na frente, né? Então a gente vive numa sociedade muito mediatizada, muito espetacularizada, né? E agora que a gente foi para casa, o que é curioso? Que a gente está olhando tanto, a gente está tão colado na tela, está tão, sabe, assim, ó, no tete a tete com a tela, que a gente também está ficando meio cansado. A gente também tem uma espécie de overdose. Então, se vai mudar a maneira como a gente está diante das tecnologias, das câmeras, acho que vai. Se vai permanecer assim, não sei. Eu acho que a gente vai ter um momento depois da pandemia de, até por um certo... a gente enjoa um pouco, né? Vai dar um certo cansaço. A gente vai querer se distanciar, penso eu, né? Dessas telas. Mas logo depois, eu não ficaria muito iludida. Eu acho que logo depois a gente volta também, né? A povoar aí essas esferas. E em termos de entretenimento, eu acho que o que tá pegando muito, Enzo, não é só na pandemia, mas já vinha pegando. É uma coisa meio de bolha, assim, que com a pandemia se acentuou. Porque hoje em dia, com todas essas plataformas on demand, Netflix, que é fantástico, é legal, a gente escolhe, tem perfil, tudo. Mas o que acontece? A gente vai começando a ter um conteúdo que ele vai ficando mais e mais segmentado. O seu Netflix, você que está ouvindo, né, lá, ele não mostra para você o mesmo catálogo de filmes que mostra para mim e que mostra para o Enzo. Porque ele já conhece o seu perfil. Então aí entra também as questões, né, dessas políticas, dessa lógica de algoritmos e tudo mais. Inteligência artificial. Exato. Também pode ser, enfim, mas a questão é que a gente vai começando, a gente está no momento em casa
que tem um cardápio de opções, a gente fica escolhendo, a gente já está escolhendo há muito tempo, então a gente já está meio cansado de ficar vendo série, e eu acho que o que todo mundo está querendo, né, porque é estimulante, a gente está sentindo muita falta de algo que é da ordem da surpresa, do inusitado, sabe, assim, não é mais do mesmo, né? Então, eu acho que também vai ter algo interessante nesse sentido, nessas ofertas, né? Sair um pouco desse controle obsessivo que a gente está, porque agora a gente está super controlador. A gente quer controlar tudo, porque a gente está morrendo de medo. Então, eu acho que quando a gente tiver a chance, a gente vai querer experimentar coisas um pouco diferentes, não sei, né? Você não tenha dúvida. Nossa Senhora! Paola. Falei muito, né? Nossa! Falante. Aliás, é uma delícia ouvir você falando. Por incrível que pareça, você acredita que nós já estamos há 1 hora conversando? Ai, socorro! Vai dar a mensagem de que vai destruir a live. Exatamente. Paola, eu, em nome do Singular, em nome do Curso Anglo, aqui do nosso querido ABC, queria agradecer a participação tua na nossa live. Parabéns pelo currículo. Queria agradecer a você, Juliana, pela participação da SPM. A nossa parceria Singular SPM foi muito legal. Tá? Quinta-feira tem outra live com a professora Rose, também da SPM, Cinema e Audiovisual. Paola, você tem 2 minutinhos? Manda uma mensagem para o nosso aluno, para o nosso vestibulando. Pessoal, a mensagem que eu deixo para vocês apesar de parecer que o mundo ele não está facilitando muito as coisas para vocês, não encarem por essa perspectiva, de verdade, assim, aproveitem toda a informação que vocês têm. Como eu disse, nós estamos de portas abertas e eu acho que o mundo, né, está muito solidário nesse sentido, né? Tenho certeza de que não somos os únicos, então, assim, busquem apoio nesse momento de escolha. Venham conhecer, venham saber quais são os cursos, como funciona, quem dá aula, porque eu acho que nesse momento isso é o que ajuda, né, vocês a fazerem uma boa escolha. Eu vou deixar o meu contato, Enzo, e vocês fiquem à vontade, gente, podem mandar mesmo, tá bom? Não tem problema, eu adoro responder. Muita gente... assim, não tem problema mesmo. É paola@espm.br. PAOLA, tá bom? Então, se vocês quiserem falar comigo como vai se destruir aí a mensagem daqui a pouco, vai se autodestruir, se vocês podem me mandar uma mensagem e a gente continua também o bate-papo. Tá bom, Iso? Obrigada. Paola, vamos repetir. Ju, se você puder mandar, manda para mim. É paola@espm.br. Tá bom? Tá joia. E obrigada, Iso. Você é super assim, conversar com você é muito bom. É muito gostoso. Obrigado. Então, muito obrigado, muito obrigado. Por você também. Muito obrigado. Tá bom, Paola, gente? obrigado, Paula, Júlia. Boa noite. Daqui a pouco eu vou só dar uma ligadinha para você, tá bom, Paola? Tchau, gente. A todos vocês. Boa noite, Tchau, boa gente. semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.